Estamos falando aqui do canal 8020 Concursos, da nossa videoaula de XP. Eu me chamo Helder Silva Cruz, sou formado em análise de sistemas e pós-graduado em gestão de projetos de TI. Já fui aprovado em 3 concursos. Primeiro lugar no MDA 2014, nono lugar na Data Prévia 2014 e 99º no SERPRO 2013. Estamos aqui para compartilhar o conteúdo com vocês. Pessoal, tá aí algumas bibliografias que podem ser consultadas. Tem uma videoaula aí que eu acho interessante também. Peguei algumas coisas dela. E alguns sites aí interessantes. O site de questão de concurso, que é bom para você fazer várias questões, igual eu fiz várias para poder selecionar o conteúdo aí. As últimas questões feitas nos últimos 5 anos aí eu andei fazendo para poder fazer o material. Então vamos seguir adiante no conteúdo. É o seguinte, pessoal, em relação aos conceitos básicos, o COBIT ele é uma metodologia ágil, também pode ser considerado um método de desenvolvimento de software. É importante destacar isso porque o Scrum, que é outra metodologia ágil, ele já não é, ele já é um método para gerenciamento de projeto. E aí, projeto de desenvolvimento de software. Agora, o XP já é um método de desenvolvimento de software. Ele também é um modelo de processo ágil, segundo a FCC aí chama dessa forma. Então, seguindo adiante, as suas características. A abordagem não é orientada a processos, ou seja, ele não segue uma rigorosa ordem de produção para entrega de software funcional, ou seja, não é um processo rigoroso. As releases, que é também chamado de versão funcional do produto entregue ao cliente, né? Elas são de 2 a 3 meses, pessoal. Não é igual ao Scrum, que tem uma versão funcional após cada período de sprint. Aí, no nosso caso, a gente tem uma entrega para o cliente de 2 a 3 meses. E nessa entrega, dentro dela pode conter várias iterações. Iterações que podem variar entre 1 a 3 semanas. Ou seja, você vai ter várias iterações em que se entra em contato com o cliente para levantar o novo requisito a ser desenvolvido de 1 a 3 semanas. E a entrega do software funcional para o cliente de fato acontece de 2 a 3 meses. Uma característica importante também é o time coeso, firmemente unido, firmemente acoplado, né, para resolver as demandas. Temos também os requisitos, são vagos, imprecisos, incertos, inconstantes, instáveis e volúveis. Isso é uma característica chave de da metodologia ágil. Trabalha com requisitos incertos e imprecisos. Os requisitos se modificam rapidamente, outra característica. A abordagem é incremental, ou seja, ao final de cada ciclo aí, de 2 a 3 meses é entregado um produto pronto para o cliente, que é um produto funcional, pronto para ser utilizado pelo cliente. Ao final de cada etapa, o usuário é convidado a testar o módulo pronto, evitando assim erros muito complexos ao final do desenvolvimento. Existe um teste de aceitação aí no final do desenvolvimento, né? E um outro conceito é o débito técnico, que é quando uma parte do código não foi feita de maneira adequada, ou de maneira não padronizada, e poderá causar dificuldades futuras, manutenção. Então, por isso se chama um débito técnico. É uma coisa que a parte técnica ficou devendo aí, né, nessa release. Seguindo adiante, valores. Os valores eu tenho até um mnemônico aí à frente, pessoal. Depois vocês podem estar olhando com calma. Os valores são os seguintes: comunicação, feedback, coragem, respeito, simplicidade. Em relação à comunicação, quando falamos de comunicação, aí no XP estamos falando de comunicação, disseminação de conhecimento. Isso é o fato de estar sempre comunicando a equipe aí bem próxima. E quando falamos de feedback,
estamos falando de um retorno para o cliente e do cliente para a equipe, e em relação ao sistema, ou da equipe para o cliente, do cliente para a equipe. Sempre tem esse feedback acontecendo aí em períodos curtos. Em relação à coragem, estamos falando da coragem para desenvolver um produto bem simples, sem pensar que, assim, pensando que demandas futuras podem mudar aquele produto. Então, essa coragem para desenvolver esse produto simples. Quando falamos de respeito, estamos falando de respeito da equipe, do cliente e dos usuários. Existe um respeito entre si. Quando falamos de simplicidade, estamos falando aí de começar sempre pela solução mais simples. Se tiver várias soluções, pegar sempre aquela que é mais simples e aquela que tem necessidades imediatas para ser entregues, entendeu? Seguindo adiante, o cartão CRC, pessoal. O cartão CRC, ele é o único artefato aí que o XP tem. Ele é chamado também de histórias de usuário ou user stories, que dentro desse cartão vai compor de fato a descrição simplificada de como será feito aquela funcionalidade, e também o prazo que foi acordado pela equipe, a prioridade que aquela funcionalidade vai ter, o custo efetivo da funcionalidade que foi levantado. Então, acontece da seguinte forma: ela é escrita pelo próprio cliente, é um cartão simplesmente que serve como um lembrete, né? Ele não consegue armazenar todas as informações. Os desenvolvedores que adquirem as informações no diálogo presencial aí com o cliente, aprendendo o máximo possível sobre os detalhes. Porém, eles não dá para passar tudo isso para o cartão. Ele é meramente um lembrete do diálogo que aconteceu. Ele possui as estimativas feitas pelos desenvolvedores. É importante destacar isso, que o próprio desenvolvedor que faz a estimativa, não o cliente. Ele possui a descrição de forma simplificada e bem concisa do que tem para ser feito. Seguindo adiante, as fases do XP são as seguintes: são 3 fases. O jogo do planejamento, também chamado de pré-game fase, a game fase e a post-game fase, que é pós o desenvolvimento aí, de fato. O jogo do planejamento, nessa primeira etapa aí, é uma etapa de planejamento, o cliente cria e escreve novas histórias para serem implementadas na interação que se inicia. Em seguida, os desenvolvedores estimam cada história e colocam o valor da estimativa nos cartões com base na velocidade da semana anterior. Em seguida, os desenvolvedores fornecem um orçamento para o cliente, indicando a quantidade de histórias que poderão ser implementadas na interação que se inicia. E por último, o cliente prioriza as histórias. Em seguida, tem o game fase, que é onde de fato está sendo produzido, né, e a post fase. Seguindo adiante, falando aí então do ciclo de vida, ou também podemos chamar das atividades aí do XP, temos as seguintes: o planejamento, que é onde se cria, prioriza, atribui custo aos cartões CRC. O planejamento é inteiramente baseado nesses cartões. No planejamento, os membros técnicos vão ouvir os requisitos aí do cliente, buscar entender o máximo sobre o ambiente de negócio do software, né? E cada história é escrita pelo usuário ou cliente, né, do sistema. Então os membros da equipe vão estimar o tempo que vai ser levado para construir essas soluções, o custo. Em seguida, as novas histórias poderão ser escritas a qualquer momento.
Em seguida, depois do planejamento, onde já foram feitos os cartões CRC, priorizados e devidamente selecionados aí, temos a etapa de projeto, onde vai ser feita a identificação, a organização dos cartões CRC da release, criar projeto das partes problemáticas. Então, nessa outra fase, é feita essa organização dos cartões. Então, essa fase oferece um guia de implementação para as histórias à medida que são escritas. Eles também trabalham com a identificação, a organização, para o incremento de software que será feito, daquilo que é mais relevante, né? Se um grave problema for encontrado aí também, recomenda-se a criação de um protótipo operacional dessa parte para poder mostrar para o cliente como será feito e tirar todas as dúvidas da equipe. É recomendado também que faça esse protótipo. Em seguida, teremos a fase de codificação. Na codificação, resumidamente, teremos planejar teste unitário, que é o teste de uma unidade separada, e em seguida a realização da programação em pares, onde um desenvolvedor desenvolve o código e um outro desenvolvedor analisa o que está sendo desenvolvido pelo outro. Os dois sentam no mesmo computador para resolver aí o problema. Então, antes da codificação, desenvolve-se uma série de testes unitários, que são unitários de unidade, né? Que são testes de cada unidade separada aí de lógica do código, né? Em seguida, temos a programação em pares, como já havia comentado. Em relação aos testes, que é a última fase, temos implementação de teste unitário planejados, temos a integração do código, temos a realizar testes de regressão e testes de aceitação. Ou seja, os testes unitários aqui já vão ser implementados, foram planejados na etapa de codificação. Aqui já vai ser implementada uma ferramenta para testar cada componente separadamente. Teremos a integração aí do código, em seguida a realização dos testes de regressão, que são os testes do código por inteiro. E por último, os testes de aceitação, que são os testes que o próprio cliente faz aí na ferramenta. Então, seguindo adiante, em relação às práticas do XP, temos a metáfora, que é uma forma para melhorar a comunicação aí, facilitar aí através do uso de analogias, né? Temos também projetos simples, que é onde fala que o código deve ser mais simples possível, de modo que passe por todos os testes e atenda todos os requisitos. Então é uma questão de simplicidade no código. Lembrando que pode mudar aquele código no futuro, então é feito bem simples o código. Em relação a pequenas versões, ele entrega pequenos pedaços aí de software funcional para o cliente aproximadamente em 2 semanas, né, passando confiança ao cliente sobre o processo geral. De fato, aí tem um errinho aí, as entregas para o cliente são de 2 a 3 meses e de 1 a 3 semanas são as releases para levantar os requisitos. Então só me perdoe esse errinho aí. Em relação à refatoração, o código deve ser constantemente melhorado, isso é importante também. Em relação à programação em pares, é aquilo que eu já tinha comentado, que 2 programadores trabalham em pares aí, checando, um está checando e validando mutuamente o trabalho realizado, né? Eles vão fazendo esse controle mútuo aí. Em relação à propriedade coletiva do código, temos qualquer pessoa está autorizada a realizar mudanças, a fim de evitar a formação de ilhas de conhecimento. Eles tentam confundir com alguma palavrinha, um não aí no meio, mas é para evitar
as ilhas de conhecimento, não estimular. Padrão de codificação. O código deve ser padronizado, né? O ritmo sustentável. Aí eles pregam uma semana de 40 horas, que não seja exaustivo para os programadores e não tenha muitas horas extras, né? Reuniões de pé. Ele prega também reuniões de 15 minutos aí, diárias com a equipe, de pé, para não tomar muito tempo. Ele também, essas reuniões são para monitoramento, né? O cliente sempre está presente aí nos processos do XP, é uma das práticas. O desenvolvimento é orientado a testes, ou seja, a gente tem todos esses testes aí que são feitos, tanto testes de unidade aí, testes do software por completo e os testes de aceitação do cliente aí. É importante também que os testes são escritos antes mesmo da funcionalidade ser implementada, os testes unitários. Por isso torna ele orientado a testes. Ou seja, já se programa pensando naqueles testes que foram implementados. Aliás, de fato, que foram planejados, né? A integração contínua. Sempre está sendo integrado aquele incremento ao que já está pronto do sistema, o incremento que foi feito. Planejamento incremental. Os requisitos são incluídos em uma determinada iteração de acordo com o tempo disponível. Equipes multidisciplinares, ou seja, as equipes têm vários tipos de conhecimento e atuam em várias áreas. Por exemplo, você já tem uma figura de um programador que analisa, que testa, que pode atuar em várias linhas aí. Teste de aceitação é o teste realizado pelo cliente, isso é uma das práticas. Desenvolvimento, primeiro teste aí, né? Escrever testes antes que seja implementada a funcionalidade. Cliente on-site, ela diz que o cliente deve estar em tempo integral apoiando aí a equipe XP, e ele também é responsável por trazer os requisitos. Envolvimento do cliente. O cliente deve estar profundamente envolvido com o processo de desenvolvimento. Seguindo adiante aí, fases de teste funcional TDD. Então, o TDD ele tem essas três fases: a fase Red, Green e Reflect. A fase Green, a fase Red, ela visa criar os testes. A fase Green, escrever a funcionalidade que implementa o teste. E Reflect, acho que é isso mesmo, busca refatorar esse código. Então, pessoal, finalizando aí mais uma videoaula, espero que tenha contribuído para todos. Muito obrigado, pessoal, que já tem visualizado a nossa videoaula, se inscrito no canal aí, e sucesso aí para todos.